Nesta aula aprenderemos a criar geometrias com forma de casca. Em alguns momentos encontramos a necessidade de criar projetos que necessitam de moldes para serem criados, como por exemplo, potes ou espelhos de interruptores. Para estas ocasiões, o AutoCAD apresenta uma ferramenta que permite remover o material interno da geometria para gerar uma casca. O comando utilizado para criar sólidos com formato de casca é o Shell, e ele pode ser localizado no painel Solid Editing, na aba Home, clicando nesta seta aqui ao lado deste comando, e no menu que se abre, selecionar a opção Shell. Ou ainda, na aba Solid, em Solid Editing, encontramos também o comando Shell, que pode ser acessado clicando aqui nesta seta e selecionando o menu, no menu que se abre, a opção Shell. Vamos então utilizar esta opção aqui para exemplificar como que é o funcionamento deste comando. Então, eu já tenho o comando aqui ativo, eu vou selecionar então este sólido e em seguida é solicitada a face que eu quero que seja removida do sólido. Ou seja, vai ser nessa face em que o material vai ser removido para gerar a casca. Então, neste caso, eu vou selecionar esta face aqui superior. Agora eu confirmo as seleções com um Enter ou com o clique com o botão direito do mouse. Vou utilizar um Enter aqui. E agora é solicitada a distância ou a espessura dessa casca que vai ser gerada. Eu vou utilizar aqui uma espessura de 2 e confirmar com um Enter. Agora essas outras opções eu simplesmente seleciono Enter e Enter. E veja que aqui eu já tenho o meu sólido de casca. Como eu posso ver aqui, há uma espessura na parede. A face de cima que eu tinha selecionado para ser removida foi removida. E as outras faces estão intactas. Então eu posso ver aqui que eu tenho uma caixa aqui. Como eu posso ver aqui. E essa é a forma como o comando é aplicado. É um comando muito simples de ser utilizado. Mas, dependendo dos detalhes que há na peça, a ordem que esses detalhes são aplicados vai influenciar no resultado em que o comando Shell vai obter, né? Eu vou explicar isso então agora com esses dois modelos aqui. Nesses casos aqui eu tenho um sólido, neste aqui já com uma furação na parte central, e no outro ainda sem furação, mas que será feita uma furação depois que o comando Shell for aplicado. Nós vamos ver aqui os casos, como que vai ficar o resultado, sendo que a furação foi aplicada antes e depois da aplicação do comando Shell. Então eu vou utilizar o comando Shell nesse caso aqui. Ativo o comando Shell, seleciono o sólido, seleciono a face a ser removida, confirmo com um Enter e defino a espessura da casca. No caso aqui eu vou utilizar 1, confirmo com um Enter. Desculpem, aqui teve um probleminha. Vou ativar novamente o comando, selecionar o sólido, selecionar a face que será removida, confirmar a seleção, definir a espessura e confirmar. Fecho as outras opções e eu posso ver aqui então que eu tenho uma caixa com uma furação no meio e nesta furação foi gerada uma parede nesta caixa aqui. Veja que então temos esse efeito. Agora eu vou utilizar o comando Shell nesta outra caixa aqui, que também terá uma furação, mas antes eu vou aplicar o comando Shell. Então ativo o comando Shell, seleciono o sólido, seleciono a face, confirmo, defino uma espessura, confirmo, fecho. Eu posso ver aqui que eu tenho a caixa já formada, como anteriormente na primeira aplicação do comando.
foi feita. Só que agora eu vou utilizar o comando pressPull. Aqui eu não vou conseguir utilizar o pressPull. Então eu vou utilizar o comando extrude. Definir um comprimento aqui. E utilizar a operação booleana para realizar a furação. E veja que agora eu tenho uma furação aqui. Então veja que dependendo da ordem que for aplicado o comando, o resultado é diferente. Antes aqui, a furação já tinha sido feita e após a aplicação do comando shell, eu posso ver que na furação foi criada também uma casca. E já neste outro caso aqui, a furação foi aplicada depois de ter gerado o sólido de casca. Então veja que não há uma parede interna circundando a parte da furação. Então sempre que for aplicado esse comando shell, observe bem como que vai ser a peça que está sendo desenvolvida, qual será a finalidade e como ela deverá ficar após o modelamento dela, para que não ocorra isso. Nesta aula vimos como criar geometrias de casca, muito útil para desenvolver projetos de objetos que serão fabricados de plástico, como por exemplo os espelhos de interruptores de luz.